Bom, e como mencionou o Piperno, esse é um julgamento histórico porque é a primeira vez na história que um presidente da República é condenado por causa de uma tentativa de golpe de Estado. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, falou que isso significa um divisor de águas, né, Janaína Camelo? Conta aí pra gente. Pois é, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ali encerrando o julgamento, fez um discurso simbólico, né? E aí disse que o julgamento representa um divisor de águas, disse que também que não representa uma perseguição política a Jair Bolsonaro e aos outros 7 réus, e disse também que marca aí o fim de um ciclo de atrasos na história do Brasil, dizendo que a história do Brasil é muito marcada por momentos de ruptura institucional, né? Se referindo à ditadura militar, por exemplo. Enfim, a gente separou um trecho desse discurso e a gente vai ouvir agora. Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento no futuro. Tratou-se de um julgamento público, transparente, com devido processo legal, baseado em provas as mais diversas, vídeos, textos, mensagens, confissões. O ministro também disse o seguinte, o presidente do STF, Evandro, que nenhum ministro saiu feliz desse julgamento, que o STF cumpriu a sua missão institucional, se referiu também ao voto do ministro Luiz Fux. Ele disse que compreensões contrárias fazem parte da vida e que, assim como a vida, o STF é um tribunal plural, e aí ele manifestou respeito ao voto divergente, ao voto do ministro Luiz Fux. E essa participação do presidente do STF ali no final do julgamento foi surpresa, né? Não se esperava a participação dele ali, ele não faz parte da primeira turma. O ministro Gilmar Mendes também participou por um momento ali do final do julgamento, da sessão, da última sessão ali do julgamento, no início da sessão do julgamento ontem. Os dois ministros são da segunda turma. Na verdade, Barroso, ele é presidente do STF hoje, mas assim que ele deixar o cargo, ele deixa no dia 29 de setembro e aí ele segue para uma vaga na segunda turma do STF. Então, não foi esperado, foi um momento ali realmente que acabou pegando muita gente de surpresa e ele acabou, inclusive, até encerrando a sessão, né? Que é um momento ali simbólico também que o presidente do colegiado faz. No caso, deveria ter sido ali o ministro Cristiano Zanin, mas aí Barroso quem fez esse momento ali, encerrando a sessão do julgamento que condenou o ex-presidente da República. Muito obrigado, Janaína. Ótimo trabalho para você. Eu quero trazer também para vocês que nos acompanham no 3 em 1 um pouco de repercussão lá fora, principalmente nos Estados Unidos, diante de, digamos, toda a situação que envolve a articulação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, ao lado de autoridades norte-americanas para sanções ao país diante do que eles chamam de perseguição ao ex-presidente. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o país vai responder adequadamente ao que chamou de caça às bruxas. Eliseu Caetano, que voltou para sua terra, ou melhor, né, saiu da nossa terra, que é a terra dele, e voltou para a terra onde ele habita, vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. De volta ao lar, finalmente, depois de dias maravilhosos aí no Brasil, viu? Muito boa tarde, Cine, muito boa tarde a todos vocês que acompanham as tardes aqui da Jovem Pan. A gente vem chegando para trazer essas atualizações e as repercussões, porque, Cine, são muitas, viu? Então, vamos lá. Primeiro, a condenação de Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão pelo STF ontem continua rendendo e muito aqui nos Estados Unidos, viu? Diversas autoridades têm reagido não apenas através de suas redes sociais, mas também de entrevistas a veículos de comunicação, tanto dos Estados Unidos quanto daí do Brasil, viu? Com críticas e também, obviamente, repercutindo o impacto, tanto aí quanto aqui. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, foi um dos primeiros aí a se manifestar e afirmou estar surpreso com a decisão do STF. Durante uma entrevista, o presidente disse que sempre teve uma boa relação com Jair Messias Bolsonaro, que o considera um homem correto, ressaltou por diversas vezes que o conhece pessoalmente desde que ambos ainda eram presidentes. Essa
fala de Donald Trump se soma aí a outras feitas por aliados republicanos, como, por exemplo, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, que usou as suas redes sociais, inclusive as redes sociais do Departamento de Estado, para também falar sobre o tema, chamou de caça às bruxas e confirmou, mais uma vez, afirmando novamente que deve haver retaliação por parte dos Estados Unidos com relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele prometeu, portanto, uma resposta diplomática dos Estados Unidos. O subsecretário de Estado também já usou suas redes sociais e, claro, diversos outros aliados republicanos e também, obviamente, aliados de Jair Messias Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, que seguem repercutindo, Evandro, toda essa situação. Existe uma informação de rádio bastidor aqui na capital americana, Washington DC, que dá conta de que ainda nessa sexta-feira, ou mais tardar na segunda-feira, novas sanções da Lei Magnitsky devem ser aplicadas contra ministros do Supremo Tribunal Federal daí do Brasil. Aqueles ministros que acompanharam Moraes nessa decisão, portanto, devem ser atingidos mais tardar, de acordo com as informações de bastidores em Washington, na próxima segunda-feira. Estaremos atentos. Inclusive, vou trabalhar nesse final de semana para acompanhar de perto essa história. Imagina, Eliseu. Agora eu queria que você contasse também à nossa audiência a manifestação que foi feita pelos deputados parlamentares democratas, que dizem que os Estados Unidos estariam prejudicando o próprio povo norte-americano ao aplicar sanções no Brasil por conta das questões econômicas, simplesmente para defender o seu colega líder da tentativa de golpe. Isso aí foi, eu estou usando entre aspas, tá? Defender o seu colega líder da tentativa de golpe, como foi apontado no documento dos parlamentares. Conta os detalhes para a gente, Eliseu. A aspas é essa mesma, viu? Se por um lado nós temos os republicanos defendendo o posicionamento de Donald Trump e, obviamente, consequentemente defendendo Jair Messias Bolsonaro, por um outro lado nós temos os democratas que fizeram uma carta e entregaram à Casa Branca acusando Trump de minar a democracia brasileira, viu? Logo após a condenação de Jair Messias Bolsonaro, esses deputados democratas divulgaram essa carta à imprensa direcionada a Donald Trump, acusando-o de interferir diretamente no processo democrático do Brasil e de proteger Bolsonaro, que eles chamaram, como você disse, Evandro, de abre aspas, líder da tentativa de golpe, fecha aspas. Eles exigem, sobretudo, que o presidente americano pare com ações que, na avaliação do grupo, favorecem Bolsonaro e que suspenda imediatamente as sanções e tarifas que por eles são consideradas ilegais. Quem assinou esse documento, por exemplo, teve o Gregory Meeks, que é membro do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, o Joaquim Castro, membro do Subcomitê do Hemisfério Ocidental, Sidney Kamlager, a co-presidente do Brasil Caucus, que é um grupo bipartidário que acompanha os assuntos do Brasil aqui na capital Washington DC. Nesse texto, os deputados afirmam que o STF reconheceu o Bolsonaro culpado de conspirar para derrubar os resultados das eleições de 2022 e que destruíram a democracia. E por isso eles dizem que os Estados Unidos devem apoiar o povo brasileiro no momento em que o país enfrenta o que chamam de ameaça institucional. Agora, o que eles estão pedindo, Cine, que Trump imediatamente encerre seus esforços para minar a democracia brasileira, o que inclui aí suspender as tarifas ilegais que afetam a economia americana. Como a gente sabe, diversos produtos aqui tiveram seus preços inflados por conta do tarifaço, como, por exemplo, o nosso tão querido cafezinho. Eles ainda argumentam que as tarifas protegem Bolsonaro, só que politicamente. Esses deputados democratas também pedem para que os Estados Unidos parem de proteger Bolsonaro politicamente, ou seja, que os Estados Unidos não ajam como instrumento de legitimação da narrativa de Bolsonaro ou de seus argumentos de perseguição. Então, num panorama rápido, temos os dois lados da história, tanto dos republicanos quanto dos democratas com relação ao julgamento de Jair Messias Bolsonaro no STF. Cine. Muito obrigado pelas informações, viu, Eliseu Caetano? Já conversamos mais sobre Charles Kirk também. Eu quero falar um pouquinho agora com
o Bruno Musa sobre a possibilidade de mais sanções dos Estados Unidos ao Brasil diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Você acha que faz sentido um secretário de Estado norte-americano, Bruno Musa, ameaçar uma resposta, entre aspas, adequada a um país diante de uma decisão que foi tomada pela sua Suprema Corte, no caso, a Suprema Corte brasileira? Bom, vamos lá. Pergunta para uma situação bastante complexa, né? Diretamente a resposta à sua pergunta, analisando friamente, não. Afinal de contas, eu acho que todo mundo tem que respeitar ali o que acontece dentro daquele país. Porém, quando nós analisamos a coisa de maneira mais profunda, eu vou colocar novamente aqui aquilo que eu venho falando. Não significa uma lei americana que está sendo imposta aqui. Essa lei, essas sanções seriam impostas lá. As consequências nós pagamos aqui. Eu acho que eu tive a oportunidade de ir a Belo Horizonte essa semana, inclusive a gente falou de lá, e a minha explicação, minha palestra foi justamente sobre isso. Quais as causas que levariam os Estados Unidos a impor esse tipo de tarifas e sanções adicionais. E eu voltei desde lá da época dos anos 40, pós-Bretton Woods, no sistema monetário. Se quiser depois, se tiver tempo, a gente fala por aqui. Mas eu acho que isso tudo passa, inclusive, e principalmente, pela dependência dos Estados Unidos de importação de países que hoje, como a China, são o seu inimigo, e outros países que estão se tornando mais próximos à China e que fisicamente ou geograficamente estão mais próximos aos Estados Unidos e exercendo uma influência na região, na América Latina como um todo, e esse país é o Brasil também. Então, eu acho que a coisa ela é muito mais profunda para dar uma resposta muito objetiva a uma complexidade tão grande que nós vivemos na geopolítica e na situação econômica como um todo. Eu repito, eu já morei nos Estados Unidos, fui para lá já muitas vezes, e eu acho que isso, a tal liberdade de expressão, ela é algo muito forte, fundamentada desde a criação dos Estados Unidos, desde sua independência. Isso é colocado no dia a dia dos americanos, e infelizmente aqui no Brasil ela não vale absolutamente nada. Então, não acho que seja isso de fato, está preocupado com a falta de liberdade de expressão que hoje de fato nós já temos no Brasil em alguma parte, em algum sentido. Não é isso. Eu acho que é muito mais profundo. Mas eu repito um grande ponto. Estamos vivenciando momentos onde determinadas sanções são impostas lá. As consequências nós sofremos aqui. E aí é o que acontece. As leis lá acabam complicando aqui. Então aí a gente passa a não ter também ingerência sobre as leis que são colocadas lá. Eu quero saber a tua opinião, Zé. Primeiro, eu não vejo que aqui tenha qualquer restrição ao direito de falar, à livre expressão. Nós estamos falando de responsabilização. Então, hoje, você pode pegar qualquer veículo de comunicação desse aí de plataforma digital e falar o que quiser, né? Então, isso é liberdade de expressão. E mais, a Constituição fala em liberdade de expressão e vetado o anonimato. E aqui, através das plataformas, você pode, inclusive, ser anônimo, falar o que quiser de quem quiser, exercendo a liberdade de expressão e não se identificar. Agora, se identificado, você está sujeito às leis. Eu acho isso muito normal. E ainda, nós estamos vivendo uma democracia. Na democracia, não existe um poder regulador, a última palavra do rei absolutista, né, próprio de monarquias absolutistas, não existe. Então, assim, essa decisão do Supremo vai passar agora, porque na democracia, sim, há um giro, vai passar para o Congresso, que deve votar uma anistia ou não, ou seja, é uma decisão do Legislativo. E aí o processo se reinicia, passa pelo Executivo para sanção ou veto, e depois a Justiça. É assim o processo democrático. Eu já aprendi em vários discursos que não existe absolutamente nenhum direito fora de qualquer parâmetro ou qualquer teto, né? Nenhum direito absoluto, nenhum direito à vida, porque a própria Constituição brasileira fala explicitamente que você pode matar em defesa própria ou em defesa de terceiros, ou até em defesa de propriedades. Então, o direito à vida, ele é real, existe o direito à vida, mas ele tem limites, né? São limites mínimos, né? Ocasiões em defesa pessoal, defesa de terceiros ou até defesa de patrimônio. Você pode matar alguém, ou seja, o direito à vida. O direito à liberdade de todos nós, né?
Todos têm o direito à liberdade, até que a justiça decida suspender esse seu direito de ir e vir e decrete a prisão, né? Então, todo direito tem essas nuances. Eu acho que a gente tem a liberdade de expressão com a responsabilização. Todo direito requer uma responsabilização. E quanto mais alto você está, a responsabilidade é muito maior. E acho próprio e bom esse debate de questionar as decisões da justiça. O que não pode é não cumprir. Aí o sistema desmorona. Porque se alguém condenado pela justiça não cumpre, né, e que o ministro Alexandre disse lá no meio do julgamento, né, se um prefeito decide não cumprir a decisão do juiz da comarca, e aí? O sistema desmorona porque daqui a pouco alguém que foi preso roubando, matando e tal, fala, eu não vou cumprir isso aí não, porque isso é injusto. Então é sim o processo democrático. Decisão na justiça, depois decisão no legislativo e a roda se reinicia. O que não pode é parar porque nós não temos um poder absoluto, um poder absolutista. Acho que as penas foram altas e o julgamento foi injusto, mas é uma opinião minha. E mais, não é o ministro Alexandre, é o Supremo. É o Supremo Tribunal Federal. E ali na fala dos representantes norte-americanos, eles citam nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, que o ministro Alexandre de Moraes estaria se desviando de questões até humanitárias diante do que eles chamam de caça às bruxas, perseguição a um digamos, aliado político, que é Jair Bolsonaro. Há também vários recados que têm sido mandados desde ontem, depois da condenação pelo deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, falando sobre aumento de sanções e sobre uma articulação que ele estaria fazendo para que isso aconteça diante do que ele considera também uma injustiça ao pai. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia o aumento do azedamento, digamos assim, da relação com os Estados Unidos por causa de uma questão de justiça e que não tem a ver com nada diplomático? É claro que isso é lamentável, como, aliás, esses deputados democratas apontam. E também muitos intelectuais e veículos de comunicação do país. Vejam só, eu não vi nenhuma nota do Itamaraty ou do Planalto, por exemplo, criticando a tentativa de expelir do Federal Reserve uma das diretoras. Também não vi nenhuma nota do governo brasileiro criticando a demissão da pessoa lá que era responsável pela compilação dos dados de emprego, porque esses dados mostraram que os Estados Unidos estão gerando menos empregos. Também não vi nenhuma crítica brasileira ao fato de que os Estados Unidos agora proíbem manifestações em favor da Palestina. Como também não vi nenhum reparo do governo brasileiro ao fato de que deputados democratas do Texas foram perseguidos e ameaçados de prisão por não votarem a favor lá da mudança na distribuição dos distritos daquele estado. Então, vejam só, qual o direito que um outro país tem de palpitar aqui? Agora, queria chamar a atenção para uma outra coisa, né? A gente viu ontem, inclusive, estarrecidos, aliás, o deputado Eduardo Bolsonaro chegando a mencionar que o Brasil poderia ter, enfim, poderia chegar ao extremo de sofrer ataques, né? Ter aviões aqui sobre... Isso é um absurdo. Como que alguém vai poder defender uma invasão do Brasil? Eu imagino também, como eu disse aqui ontem, que os liberais brasileiros devem estar envergonhados. O deputado Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do país, deputado do Partido Liberal, que escreve no seu Twitter: a Globo precisa ter suas portas fechadas. Então, nós temos um ambiente, sim, de liberdade de expressão, a ponto de ter que ouvir esse tipo de asneira, né, de um deputado defender que a maior emissora de comunicação do país seja fechada por emitir opiniões com as quais ele não concorda. Citei há pouco a Datrix, que mensurou, que avaliou 200 milhões de interações sobre os julgamentos, ou seja, todo mundo falou o que bem entendeu. Então há, sim, um ambiente de liberdade. Agora, nem sempre a gente concorda com todas as opiniões. Palangani, você entende que alguns parlamentares da oposição estão passando do ponto? A exemplo do que menciona aqui o Fábio Piperno, como o Nicolas Ferreira e o próprio deputado Eduardo Bolsonaro?
Olha, eu acredito que a liberdade de expressão, ela é assim, muitas vezes vai trazer opiniões muito fortes, das quais a gente pode não concordar, mas é um direito à liberdade de expressão, né, Evandro? Não existe uma liberdade de expressão asséptica, né, como eu costumo usar essa expressão, álcool gel 70%, me parece que são muito mais expressões hiperbólicas de um impacto retórico bastante forte. Discurso para o seu eleitorado, você diz. Discurso, claro, discurso para o seu eleitorado. Ninguém vai... os Estados Unidos, evidentemente, que não vai invadir aqui por conta disso e tal. Gani, eu quero aproveitar também que você acompanha muito dessa relação entre Brasil e Estados Unidos e se interessa pela política dos Estados Unidos como um todo, para te questionar se você acha crível que um representante do governo norte-americano fale sobre possibilidades de sanção ou de que a resposta acontecerá diante de um julgamento feito pela justiça brasileira. Inclusive, a própria a própria diplomacia brasileira diz que não vai se curvar a nenhuma ameaça e que continuará fazendo as suas políticas da maneira como sempre fez. Olha só, Evandro, eu vejo que a Lei Magnitsky, quando ela foi criada, e eu não tenho essa ingenuidade de acreditar que os Estados Unidos criaram esta lei para defender a democracia, o livre mundo, mundo afora. Não vejo que foi assim. Na verdade, é um instrumento geopolítico que é utilizado de acordo com o interesse de turno. Por que eu digo isso? Porque a lei, ora, é aplicada corretamente, a gente viu no caso, por exemplo, né, do empresário lá da Rússia e tal, ora, ela também não é aplicada. A Arábia Saudita, aliada histórica dos Estados Unidos, ela não é aplicada, é uma ditadura brutal lá. Então, neste caso, interessa a aplicação da lei para os Estados Unidos. É claro que, fazendo uma análise bem fria aqui, se a justiça brasileira se curvar a isso, ou seja, mudar o seu entendimento por conta da lei, isso abre um precedente perigoso. E veja que aqui está falando alguém que achou a condenação injusta, né? Então abre qual precedente? Amanhã é um partido democrata, aí de repente lá tem um político do PT, exemplo, envolvido em corrupção, o Partido Democrata fala, vamos aplicar a lei porque a decisão foi injusta, esse político está preso, vocês devem soltar. Então abre um precedente perigoso. Agora, é claro que a aplicação da lei acaba também mudando o ambiente político, contaminando este ambiente político. Aí é o efeito prático. Eu não lembro se eu li isso na coluna da Malu Gaspar ou da Bela Megali, eu sempre confundo, mas dizendo que demais ministros do STF estariam preocupados com a possibilidade de extensão desta lei para outros ministros, não apenas para o ministro relator, o Alexandre de Moraes, e aí uma solução seria a condenação de Jair Bolsonaro, como ocorreu, para não demonstrar fraqueza, mas se o Congresso der anistia, o Supremo lavaria as suas mãos e não ia se meter na questão dizendo se era constitucional ou não. Este é o tabuleiro jurídico geopolítico que se desenha.